Olá pessoal, na terceira parte dessa série nós vamos começar conversando sobre as leis naturais, sobre os princípios das leis naturais. Como nós já falamos sobre a verdade, o ego, o trivium, as funções do cérebro equilibradas, as funções do cérebro desequilibradas, o que é um ser desperto. A gente vai agora entrar no processo lógico que gera a descoberta da moral e da ética, ou seja, a gente vai estudar em que a gente deve se basear para a nossa rota do conhecimento do indivíduo e do macrocosmo, né, sobre a realidade e sobre nós mesmos, seja algo verdadeiro e não baseado em achismo ou em crenças dogmáticas. A gente vai começar definindo os princípios da lei natural nesse vídeo. Então, os princípios são 7 princípios, na verdade são 8 princípios, um que engloba todos os outros, mas nós vamos falar sobre todos, mas nós vamos entender o 8º princípio só no final. Então a gente vai começar do primeiro. Do latim, principia, que significa primeiro, antes, líder, chefe, o mais importante, o mais necessário. Essa é da onde vem a origem da palavra princípios. A gente pode dizer que os princípios são a primeira coisa que o indivíduo tem que compreender e colocar em primeiro lugar. Então, as primeiras coisas vêm antes. Em inglês a gente fala first things first. E não as trivialidades, as distrações, como a gente falou no outro vídeo, que é o que a galera se apoia nas distrações e não nos princípios. Então, o que a gente tem que entender aqui é que várias coisas são importantíssimas, na verdade, na vida, né? E também tem um fator importante na vida do indivíduo e na vida da realidade. Mas se você não colocar e tiver os princípios antes dessas coisas, basear essas coisas em princípios, você não vai conseguir solidificar essas coisas em raízes firmes, certo? Então, os princípios gerais da lei natural são 7, e mais um que une todos eles num só. Esses princípios eles constituem uma chave mestra, né, que através dessa chave mestra você vai conseguir decifrar a sabedoria universal. Você vai conseguir compreender, você vai conseguir desmistificar a sabedoria universal através dessa chave mestra que é o compreendimento sobre os princípios. Então, os princípios da lei natural e o compreendimento sobre a lei natural, eles te possibilitam chegar na verdade, na real inteligência, né, que a gente tem estudado nesses vídeos todos, que é você expressar a trindade no mundo físico, a ação, os pensamentos, as emoções no mesmo ser. Então vamos começar para não ficar muito longo porque tem bastante material. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. Esse princípio ele ensina que tudo é a mente. A mente deu origem a tudo. O universo é a mentalidade. Os pensamentos levam à manifestação das coisas e do mundo físico. Os pensamentos, né, como a gente sabe, eles criam a nossa realidade. A gente sabe que a realidade ela é física, claro, ela é real, mas os pensamentos que dão origem à realidade. E eles dão qualidade na nossa vida, no nosso plano físico, né? Através do pensamento a gente consegue expressar a nossa vida. E dependendo de como a gente pensa, como a gente se comporta, né, que a gente já viu no Trivium, a gente vai dar qualidade ou não para a nossa vida. Então, esse princípio ensina que você é responsável por tudo que você cria, sendo responsável por tudo que você pensa. Se você é irresponsável pelo que você pensa, você vai ser irresponsável no que você cria e no que você manifesta. O processo do pensamento é o que dirige o comportamento do indivíduo, entendeu? Então, portanto, se ele tem crenças que impedem ele de pensar corretamente, que mantém ele preso, né, como são as crenças dogmáticas, o processo de criação do indivíduo, vai ser horrível, vai ser até mesmo inexistente, ele não vai ter processo de criação. E ensina também que para mudar a realidade, a gente tem que mudar nós mesmos. Nós temos que mudar a forma como a gente pensa, porque o que a gente pensa é simplesmente o que a gente quer, e o que a gente quer é o que a gente manifesta, né? Vai ser um produto dessa mentalidade nossa, um produto bom ou ruim, dependendo do que essa pessoa conhece ou não sobre a realidade, como a gente falou no Trivium. O segundo princípio é o princípio da correspondência. O princípio da correspondência ele engloba o entendimento de que aquilo que é em cima também é embaixo. O que é embaixo também é em cima. É o princípio dos fractais do universo. Para quem conhece um pouco de matemática, é o processo, um exemplo bom é a Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci,
para quem conhece um pouco dos fractais do universo, é sobre isso que esse princípio fala. Que o que está embaixo é similar ou igual ao que está em cima, e o que está em cima é similar ou igual ao que está embaixo. Então, o macrocosmo, que é o universo, a realidade maior, né, em larga escala, né, a totalidade, a gente pode chamar assim, é similar ao microcosmo, que é o pequeno, as unidades singulares que compõem o todo. Então, eles são reflexos um do outro. A gente pode dizer que o indivíduo ele tem partes do todo nele mesmo. Ele é um reflexo do todo. E o todo tem partes do indivíduo, características do indivíduo, né, que se expressam no indivíduo, no todo, que é o macrocosmo. Então, o microcosmo e o macrocosmo eles são duas realidades similares, que é praticamente como se fosse um espelho dos fractais que reflete isso. Então, esse princípio ele ensina que o todo está contido em tudo que a gente vê, em tudo que a gente é, em tudo que a gente sabe que existe. Não há separação do indivíduo e do todo, porque o indivíduo é uma pequena fração do todo e o todo é uma grande fração do indivíduo, entendeu? Então, entender o funcionamento do microcosmo ajuda a gente a compreender melhor sobre o funcionamento do macrocosmo e, consequentemente, do todo, que é sobre como tudo é feito, sobre as coisas que acontecem no macrocosmo e no indivíduo, entendeu? E o compreendimento sobre o macrocosmo ajuda a entender melhor as características do indivíduo, como eu falei, da sua consciência, das suas funções, das suas ações no mundo manifesto, no mundo físico. Para quem, como eu já falei, se vocês quiserem dar uma verificada nesse princípio do as above, so below, que é tudo em cima como é embaixo, vocês podem verificar nos fractais e na sequência Fibonacci na matemática. O universo é fractal em natureza e como a gente é parte dele, nós também somos fractais na natureza, do todo, né? Se você pegar um átomo lá e dividir ele em partes e olhar, você vai ver que a mesma coisa, você vai conseguir ver a mesma coisa em níveis diferentes e às vezes ela vai ficar até um pouco mais borrada, mas isso não significa que não é a mesma coisa, entendeu? Você dá o zoom lá no átomo e esse átomo ele vai ter as mesmas características mais para dentro, diferente em graus, mas na natureza dele é totalmente igual ao átomo, você olhando ele por inteiro, entendeu? Esse é o que o princípio ensina. O próximo princípio é o princípio da vibração. Esse princípio ele é muito interessante, porque a maioria das pessoas já conhece ele, mas não lida muito bem com ele, ou não aplica ele na vida. Então ele ensina que nada está em descanso, nada nunca está morto, nunca nada está parado, tudo está sempre em eterno movimento. Né? A vibração é esse movimento. A gente chama o movimento de vibração. No nível fundamental da criação, de como tudo foi feito, tudo é feito, tudo é constituído por uma energia vibratória. Entendeu? Então, até a nossa realidade que a gente chama de sólida, na verdade, ela não tem nada de sólida. Nesse exato momento, a gente está vibrando em uma escala diferente do que o corpo, do que o copo aqui na minha frente está vibrando. Só por isso que a gente está vendo ele diferentemente, mas nós somos compostos da mesma energia. Então, a matéria existente no universo é composta apenas por energia num estado vibracional no micro e no macrocosmo. Então, desse princípio, o que ele ensina? Ensinando pra gente que tudo está em vibração e que nada é sólido. Ele ensina que é uma lição muito grande, na real, se você prestar atenção, porque se tudo é um estado vibracional e nada é realmente físico, de sólido, né, a gente sabe que a fisicalidade é real, mas ela não é sólida. É muito mais provável que essa criação seja uma construção espiritual e mental do que meramente física, né? Se o pensamento, a gente está aprendendo que o pensamento dá origem às coisas, etc, é muito mais provável, porque tudo é vibração, do que isso aqui seja uma construção, né, espiritual, mental, e muito menos física do que a gente acha que é. Esse é o que o princípio ensina. O próximo princípio é o princípio da polaridade. Esse princípio é sobre... Não pense na polaridade como os ímãs são. Pense mais ou menos no símbolo do yin yang, que é o que eu estou utilizando na imagem aí. Então, tudo tem dois polos, tudo tem os seus polos. As coisas existentes no todo têm pares opostos. Os opostos são idênticos na natureza, mas diferentes em graus, como eu falei anteriormente. Por exemplo, se você pegar o quente e o frio,
A gente pode observar eles como sendo coisas distintas, coisas separadas. Mas se a gente olhar para eles como falta de calor e excesso de calor, agora eles são coisas iguais, porém em diferentes graus. Compreende? São energia, ambos são energia, é a falta de calor ou o excesso de calor, porém concentrados em maneira diferente, que é o que dá o grau para eles, mas na essência eles são a mesma coisa. Então esse princípio ensina a importância de você reconhecer a origem e a natureza das coisas, e não apenas olhar elas como separadas, né? No nível no nível de unidade do todo, da consciência e da energia, tudo é energia e consciência. Porém, no nível do mundo físico existem diferentes graus de energia e consciência, mas a gente é ainda composto da mesma coisa. E a gente também tem os mesmos polos. No símbolo do Yin Yang a gente pode observar essa natureza dos polos, que ela é oposta, mas ela pertence à mesma coisa, ao mesmo sistema, e ambos têm uma ação relacionada e estão em unissono com o outro. Tá? É uma ação uniforme. Mesmo elas sendo vistas como coisas completamente diferentes, às vezes você pode observar ali os dois lados do Yin Yang achando que são duas coisas diferentes, mas não, elas são parte do mesmo sistema, apenas em graus diferentes, em dois polos diferentes. Entendeu? Então, esse princípio, ele ensina pra gente a olhar as coisas das formas como elas são, entender elas que elas têm polaridades diferentes, mas elas pertencem ao mesmo todo, à mesma natureza. O próximo princípio da lei natural é o princípio do ritmo. Esse princípio é muito interessante também. O princípio do ritmo ele ensina que todas as coisas têm o seu momento exato. Todas as coisas têm o seu ponto mais alto e o seu ponto mais baixo. É um eterno fluxo que manifesta em ambos os lados com a mesma intensidade devido ao ritmo, que é o que dá, o que compensa essa intensidade é o ritmo. Então, esse ritmo é o que a gente estuda na lei natural. A forma de olhar esse princípio estudando na lei natural é que o pêndulo ele vai para ambos os lados. Você está vendo que eu coloquei um pêndulo ali, né? Ele vai para ambos os lados. E se a gente deixar o fluxo do pêndulo compensado no ritmo, nós outras vezes precisamos empenhar pouca energia para que ele continue indo de um lado para o outro. Agora, se o fluxo e o ritmo estiver descompensado no pêndulo, nós vamos ter que gastar mais energia para que ele saia de um lado e se mova para o outro. Por exemplo, você consegue chegar ao lado esquerdo do pêndulo se a tendência do fluxo e do ritmo for para a esquerda, porém, se a tendência for para a direita, você vai ter que empenhar mais energia para chegar até a esquerda. Você entendeu? Por exemplo, assim, com a consciência. Se a maré da sociedade empurra para o lado da ignorância, que é o lado da esquerda, vamos supor, mover o pêndulo para o lado do conhecimento, que é o lado direito, exige muito mais esforço e energia do que se a maré da sociedade estivesse num ritmo normal, compensando para os dois lados. Entendeu? Não apenas empurrando apenas para um lado, que é o lado esquerdo. Esse princípio ele ensina que o equilíbrio da situação é o caminho, né? Porém, se o fluxo é contra o equilíbrio, para a gente gerar o equilíbrio, tem que ser e vai ter que ser necessário muito mais esforço e energia para a gente conseguir mover de lado esse pêndulo. Isso não significa que não pode ser feito mudanças na sociedade, mudanças na consciência, né? Mas se a maré, se o fluxo não está empurrando para esse lado que a gente quer, a gente vai ter que enfrentar muita resistência contra esse fluxo e contra esse ritmo que a pessoa, que a sociedade no caso está empurrando para um lado só. Quem estuda conhecimento oculto e outras civilizações pode ter conhecimento sobre a palavra Kali Yuga. Kali Yuga é uma dos estágios que a consciência do ser humano passa, né, na fisicalidade, no plano físico e na consciência, que eles ensinam como se fosse uma etapa necessária que a gente precisa passar. Então, no Kali Yuga, você pode ver que quem sabe, para quem não sabe, eu vou dar uma explicada básica. O Kali Yuga ele um nível de consciência da humanidade que é muito baixo, como se fosse o estado de bronze da consciência. E você pode chegar no estado de ouro, então é o estado mais baixo da consciência. Então no Kali Yuga é como se o pêndulo estivesse totalmente para a esquerda, sendo empurrado para a esquerda. E daí, para você chegar na consciência de ouro, você vai ter que empurrar esse pêndulo para a direita e fazer com que o fluxo e o ritmo dele seja restabelecido.
entendeu? Então esse princípio do ritmo ele ensina que existe um fluxo, existe um ritmo, mas se a sociedade inteira, se o indivíduo quiser empurrar para o outro lado, ele vai conseguir. E o que vai ser manifestado nessa realidade no indivíduo vai ser o tanto de energia, né, que ele empenhou nesse pêndulo para que o fluxo seja equilibrado ou desequilibrado. Agora, esse princípio aqui é um dos mais importantes de todo, é o princípio conhecido como causa e efeito. Em inglês, cause and effect, vocês devem conhecer bastante esse princípio. Até algumas pessoas chamam de lei do karma, né, a lei kármica e tal. Funciona basicamente da mesma forma, é a mesma coisa, só que em culturas diferentes. E aqui a gente vai tratar ele como o princípio da lei mesmo, não como uma balela mitológica ou misticismo, porque é o que realmente é. Então, esse princípio ensina que toda causa tem um efeito, todo efeito tem a sua causa. Tudo que acontece, acontece devido à lei natural. Tudo tem uma lei estabelecida e as coisas são regidas por essa lei, como se fosse um programa de computador que tá lá simulando as leis. Essa lei é a lei natural. Então, a chance, o que as pessoas chamam de chance, né? Just a chance, isso é apenas uma chance de acontecer. É só um nome, na verdade, dado para a lei que ainda não foi reconhecida. Existem diversos tipos de causas e efeitos, mas nenhuma dessas escapa da lei. A forma mais fácil de a gente entender esse princípio é assim: o livre-arbítrio ele existe. Você pode tomar as decisões que você quiser na vida, com toda certeza, né? Absoluta certeza que você pode fazer isso. E você tem o direito de você fazer elas. Você tem o direito de você tomar essas decisões. Porém, você não tem como escapar das consequências das suas escolhas. Vocês conseguem entender a diferença? Essa que é a lei. Você pode fazer o que você quiser da tua vida inteira, mas você não pode escapar das consequências. O livre-arbítrio ele opera dentro dos limites da lei natural. Então você pode fazer o que você desejar, né? Mas as suas atitudes elas vão gerar efeitos e disso ninguém tem como escapar. Você pode quebrar a pequena lei do homem, você pode decidir não se importar com a lei natural, você pode na verdade, escolher ignorar a lei natural e a lei dos homens, mas você nunca vai conseguir quebrar e escapar dessas leis sem você enfrentar as consequências. E geralmente essas consequências são negativas, porque a lei natural, não a lei dos homens, a lei natural ela gera uma ordem e uma consciência, um fluxo na consciência, um crescimento na consciência, então ela cria a ordem. E você operar quebrando as leis que ensinam e geram harmonia só pode gerar o caos. Às vezes essas causas podem demorar para chegar, elas não precisam nem acontecer no momento, né? Que a maioria das pessoas acha que isso vai acontecer no momento e tal, pá, mas não acontece na hora, né? As pessoas falham em enxergar isso. A criação, o universo, não obedece ao tempo linear que a gente está acostumado, né? Então, se você julgar que nada aconteceu devido a decisões que você tomou numa perspectiva de tempo pequeno, é devido ao fato de que ela ainda não teve o tempo de retornar para você. Funciona assim também para as coisas baseadas na lei. As coisas simplesmente não vão ser mais manifestadas na hora. Se você é uma pessoa que tá sempre tenta trabalhar sempre dentro da lei natural, mas as coisas não acontecem para você na hora. É óbvio. Tudo tem um tempo para ser manifestado. Então tem uma brecha entre o tempo da causa e o tempo do efeito. Então é sobre isso que essa lei ensina a gente, que tudo tem uma consequência. Você pode querer escapar delas, mas você não vai escapar da consequência. Você tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser da tua vida, você pode tomar as decisões que você quiser da tua vida, mas das consequências das suas decisões você não tem como escapar. Simplesmente porque a lei está acima dos homens. Essa lei natural ela está acima dos homens, ela foi pré-estabelecida antes dos homens. Agora, duas coisas que a gente tem que entender sobre esse conceito da causa e efeito é que existem dois tipos de planos. Existem dois tipos de planos. Planos o quê? O plano físico e o plano mental. Um é chamado do plano de efeito e outro chamado de plano da causalidade. Ou seja, um é o plano que as coisas tomam efeito e outro é o plano que dá as causas do efeito. Ou seja, outro é o plano do porquê as coisas aconteceram e se manifestaram no plano de efeito, que é o plano físico. O plano de efeitos,
que é o que a gente vai começar explicando primeiro, é onde a realidade manifesta, ela toma forma, devido a diversas causas, como eu falei. O plano de efeito ele é constituído pelas coisas que já se manifestaram, ou seja, nesse plano não tem poder para mudança, porque as coisas que já se manifestaram já aconteceram. E o que gera as mudanças não são os efeitos delas, são as causas delas. Como a gente escuta nossos pais falarem, os antigos falarem, nós temos que trabalhar antes na causa, antes de querer remediar lá o efeito que acontece, certo? Então, o plano de efeito, ele demonstra onde a gente está no nível de consciência humana. Se você observar o plano de efeito, que é o plano físico, como eu coloquei aí na imagem. Se você observar a sociedade moderna, a maioria dos seres humanos estão presos e estagnados numa realidade que não tem mudança nenhuma. E eles não desejam muitas mudanças. Porque a maioria está tão ignorante sobre as causas, os fatores que levaram a esses efeitos serem manifestados na realidade, que o que leva a humanidade e o indivíduo a sofrerem, né, por uma coisa que é realmente causada por eles mesmos, na verdade. Eles não foram atrás de entender o porquê que isso está sendo manifestado na realidade, certo? Então, por exemplo, a maioria da humanidade acredita que se a gente votar num governo bom, a gente vai ter melhorias. Se a gente esperar a tecnologia melhor, se a gente esperar a tecnologia avançar, a gente vai conseguir salvar mais pessoas, vai conseguir salvar a Terra. Se a gente mudar o sistema monetário, a moeda, a gente vai criar uma mudança e a gente vai criar igualdade para todo mundo. Isso, cara, é puramente uma mentira criada dentro da nossa mente. Porque os reais fatores causais dessa situação moderna e horrenda, que é a escravização mental, na verdade a gente não foi atrás de entender. A gente está tomando medidas no plano de efeito e não no plano da causalidade, que são os fatores causais, certo? Se você colocar na frente os sintomas e não for atrás da causa deles, você não tem como resolver o que é para ser resolvido. Se você não se apoiar na verdade e derrubar, entender as causas e o sistema controlador e escravizador que a gente está estudando, nenhuma mudança realmente pode tomar forma no plano físico. É praticamente como se você tivesse só colocando band-aid numa ferida que não vai fechar, entendeu? E derrubar essas causas e o sistema, esse sistema corrupto e escravizador da mente e do corpo, é um compreendimento sobre as leis naturais, aplicá-las na vida e ensiná-las ao próximo. Então esse plano, só para terminar ele, para deixar bem explicadinho, é o plano onde você não consegue manifestar mudanças. Não tem como você manifestar mudanças no plano físico se você não pensar antes no plano da causalidade, que são as causas, certo? Porque o plano de efeito ele é constituído pelo presente e pelo passado. O passado já aconteceu, você não tem como mudar ele, e o presente está acontecendo agora. Você não tem como mudar ele agora, nesse exato momento, ele já é o que é manifesto. Então, você não tem como causar nenhuma mudança no passado ou no presente, só no futuro. E para você causar essa mudança no futuro, você vai ter que entender sobre o plano da causalidade, que é o plano que a gente vai falar agora. O plano da causalidade é o plano do espírito, o plano da mente. Como eu coloquei aí, é o plano mental. Esse é o plano onde as causas tomam forma. O pensamento se torna a manifestação física através do comportamento do indivíduo, certo? E o comportamento do indivíduo é gerado pelo quê? Pela forma como ele pensa, como a gente estudou no Trivium, pelo que ele sabe, pela forma de ele processar e agir no mundo físico. Então, o plano da causalidade é onde as causas, onde os porquês tomam forma. Esse plano é onde as coisas acontecem antes da manifestação física, da realidade. Nesse plano onde a mudança pode realmente ocorrer. É aqui que a gente tem que trabalhar, entendeu? É aqui onde a consciência consegue compreender, melhor trabalhar as causas que levaram a sociedade a ser o que ela é, ou o indivíduo, no caso, né? Para manifestar na vida as coisas que a sociedade manifestou ou que o indivíduo manifestou. É onde a gente consegue observar o que nos levou
a fazer, a ser o que a gente é no presente. O que levou a sociedade a ser o que é hoje, nas causas. É onde a gente consegue agir conscientemente, né? Se você tentar agir no plano de efeito, você não está agindo conscientemente, você está agindo só tentando tapar aquela ferida que está sangrando sem pensar na causa dela, certo? Então, esses dois planos eles podem ser subdivididos como fatores causais e sintomas, como no corpo físico. No nosso corpo físico, a gente deve focar nos fatores causais, que são o plano mental, a causalidade, para assim a gente poder afetar os sintomas, que é o plano físico do nosso corpo, dos efeitos do indivíduo. É nesse nível, no nível do pensamento consciente, que trabalha nas causas e nos porquês, que o ser humano tem que chegar. Onde a gente vai conseguir observar as causas do que levaram a gente a ser assim, entender elas, alinhar elas com a verdade, para que a gente possa obter o poder necessário para afetar a mudança que a gente quer ver na sociedade. As pessoas não querem entender as causas que levam a humanidade e o indivíduo a ser o que a gente é hoje, né? Ignorante e maioria destrutivo, porque pode ser assustador, na verdade, descobrir que o que está causando esse desequilíbrio entre o nosso pensamento, emoção e ação é porque a gente não está pensando conscientemente. É melhor ficar falando sobre distrações, sobre os efeitos, do que realmente trabalhar nas causas e trabalhar para uma mudança efetiva no mundo inteiro. As pessoas dizem que elas querem mudança, mas só até onde não afeta a caixa de vidro delas, né? Se você tiver que quebrar a bolha delas lá para afetar a mudança e criar uma ação, realmente dificilmente elas vão querer causar alguma coisa. Então, esse é o princípio, esse é o plano onde as mudanças devem ocorrer. Esse é o plano onde a consciência do ser humano tem que estar. E isso é que vocês devem buscar com veemência. Agir conscientemente, pensar nas causas, nos porquês da consciência estar dessa forma que está hoje. Por que os indivíduos seriam da forma que são hoje? Por que a sociedade está assim da forma que está hoje? Entendeu? A gente vai conseguir chegar nesse compreendimento facilmente nesses vídeos não, nessa série Desmistificando a Espiritualidade. Ok, então o próximo princípio é o princípio do gênero. O gênero é o que? Masculino, feminino, esse é o gênero. Então os gêneros estão em tudo, tudo tem o princípio masculino e feminino, que são as energias, como a gente já falou. O gênero se manifesta em todos os planos, ou seja, no plano mental, no plano espiritual e no plano físico. A gente viu isso quando a gente estudou sobre os equilíbrios e desequilíbrios da psique humana, nos hemisférios cerebrais, nas visões do mundo, na cabala, no tarô. E nesse princípio existe 3 formas de gênero. O masculino, que representa o intelecto, a ação no mundo físico, o feminino, que representa as emoções, a intuição, a criatividade, e tem um terceiro gênero, que é chamado de gênero mental. Esse gênero é a compreensão e a utilização de ambos os hemisférios do cérebro, ou seja, você juntar os dois, de ambas as energias, masculina e feminina. É que a gente estava chamando aqui, nessa série, de a real inteligência, como a gente já falou, a junção da trindade, que é o do pensamento, da emoção e da ação. Então, o gênero mental é você utilizar e compreender a importância da trindade, a importância de você manter alinhado o seu pensamento com a sua emoção e com a sua ação. É um princípio bem básico. É chamado de princípio de gênero mental por causa que a mentalidade, né, que dá a origem a todas as coisas. E juntando o princípio masculino e feminino que você consegue realmente dar origem às coisas, né, tornar as coisas manifestadas no mundo físico, como a gente viu no tarô, na cabala e na alquimia. Bom, o último princípio, o 8º princípio, ele é conhecido como o princípio perdido. Por que ele é conhecido como princípio perdido? Porque a gente perdeu esse princípio. Exatamente por isso. É triste. Ele engloba todos os princípios juntos. Todos os 7, como vocês estão vendo na foto aí, são 7 círculos, né? E se eu não tivesse desenhado aquela rodinha preta ali envolvendo todos os outros círculos, eu ia perguntar para vocês qual que é o outro círculo, vocês conseguem ver? E a maioria das pessoas talvez conseguisse ver que o outro círculo que tem na foto é o que engloba todos os outros círculos. Então,
Sem esse princípio, nós não temos a força de vontade que a gente faz a gente compreender e agir pelos outros princípios da verdade. Ele é conhecido como princípio generativo, princípio que governa a criação. Generativo, você sabe, né? Gerar alguma coisa. Ele é o fato causal, esse princípio é o fato causal que gera a ação que realmente cria a mudança que a gente quer ver no mundo. O princípio generativo da criação, ele é conhecido como o princípio do importar-se. Importar-se é diferente de amor e diferente de compaixão. Por que que é diferente? Porque importar-se é uma causa que gera um efeito e uma mudança maior que os outros fatores. O amor, ele é uma causa que ele pode gerar mudança no mundo físico. A compaixão é uma causa que pode gerar um efeito no mundo físico. Mas o importar-se, ele gera um efeito, uma mudança maior que os outros fatores. Você tem que olhar para esse princípio dessa forma. O que você está dando atenção e ajudando a criar? No que você está focado a criar? Porque o que você se importa é ultimamente o que você está criando foco e energia o suficiente para manifestar no mundo físico. É isso que eu me importo, é por isso que eu faço e é isso que eu quero que manifeste. Mesmo que você não queira que se manifeste algo contrário a essa força, é inevitável. Por exemplo, se você não se importar com o conhecimento, você numa escala contrária, né, você vai estar alimentando e criando energia para algo contrário ao conhecimento. O que é contrário ao conhecimento? A ignorância. Então, a ignorância vai se manifestar mesmo você querendo ou não. Você entendeu o que eu quero dizer? Se você não se importa com uma coisa, ou se você se importa com ela, ela vai se manifestar na tua vida de qualquer forma. O que vai dar uma conotação negativa ou boa para isso é a forma como você compreende e a forma como o que você está se importando. Entendeu? O importar-se, ele tem esse significado tão grande como encapsulador dos outros princípios pelo fato de ele ser realmente o único fator causal que move o indivíduo a criar alguma coisa. Entendeu? Se o indivíduo não se importa com alguma coisa, basicamente é como se ele fechasse os olhos para essa coisa. Ele é um princípio, ele é chamado de princípio generativo por uma razão. Generativo vem do latim genere, que significa criar, dar vida. Então, ultimamente o que cria a vontade do indivíduo para fazer qualquer coisa é o importar-se com aquela coisa. Né? Por isso que também é conhecido como princípio perdido, como eu falei, porque ninguém mais se importa com as coisas. Para vocês terem um pouco mais de clareza para ver como que isso se manifesta na sociedade, pense comigo. A maioria das pessoas não se importa, não tem esse princípio. Com o que está acontecendo no mundo em escala do indivíduo e na escala para todo mundo, com o porquê que isso está acontecendo, não se importa em como mudar isso, por que mudar isso, etc. Então, é impossível você criar, nós, né, no caso, criarmos uma mudança necessária no mundo físico se as pessoas simplesmente não se importam. Como sociedade, como a gente falou no princípio do ritmo, nós precisamos de mais força de vontade, mais energia para fazer com que o pêndulo se movimente para o lado da consciência, porque as pessoas não se importam. Entendeu onde entra o princípio do ritmo? Então, como se a humanidade... Na verdade, como humanidade, né, as pessoas escolhessem se manter ignorantes sobre a verdade e a lei natural, isso impede que a minoria, ou na verdade quem quer avançar, consiga ir para um futuro sem escravização mental e física. Simplesmente pelo fato da pessoa não se importar. Entendeu? Porque para o indivíduo conseguir desenvolver essa característica do importar-se, ele tem que primeiro desenvolver 3 aspectos dentro dele mesmo. Esses aspectos são o coração, a mente e a bravura. Nessa ordem. Primeiro o coração, depois a mente, depois a bravura, a coragem. Por que criar nessa ordem? Porque no início, no coração, ele representa que você tem que se importar o suficiente para saber. E o que é o saber? É a mente. Então você tem que se importar primeiro para você depois saber, que é o reino mental, e depois você precisa agir com isso, pôr em prática isso.
que é onde entra a bravura, entendeu? Todas as três têm que estar sendo aplicadas nesse processo, por isso que é um processo de conhecimento do indivíduo, que consegue manifestar a vontade da criação no mundo físico. Por isso que a gente estudou todas as outras etapas antes, das características do indivíduo, das características desequilibradas e equilibradas do cérebro, o ser desperto, entendeu? Porque daí você vai conseguir desenvolver o coração, a mente e a bravura. O processo lógico, o processo da emoção e o processo da ação, certo? Aí você consegue desenvolver esse princípio generativo do importar-se com as coisas, certo? Essa é a consciência unificada que todo mundo fala por aí. Unir o pensamento, a emoção e a ação no mesmo indivíduo. Da forma como ele pensa, ele se sente e age, certo? O coração, nas antigas tradições, sempre foi tido como o órgão mais importante. Eles não estavam errados. A gente não pode pensar que os caras das antigas eram burros. O coração realmente é o gerador, é o que bombeia a energia, é a força da vida para o corpo inteiro, né? E é do coração que vem o princípio do importar-se, por isso que é muito importante. A gente sabe, quem estuda a ciência sabe que o coração tem um campo eletromagnético muito maior do que o do cérebro. O cérebro, as pessoas que não acreditam muito nos sentimentos, acham que as emoções são simplesmente reações químicas do cérebro, deixam de estudar sobre o coração, estudam o cérebro, mas não compreendem que o campo eletromagnético do coração gerado no corpo inteiro é muito maior e afeta muito mais órgãos do que o cérebro. Isso aí é um fato. Então o coração é muito importante, é da onde surge essa vontade de você se importar com as coisas. E é por isso que o mundo está como ele está hoje, né? O que dirige a tua bravura é a tua força de vontade, que é gerada pelo seu coração, a sua capacidade de se importar. Se a bravura, que é o fim do estágio, não for baseada nisso, nenhuma mudança pode tomar manifestação no mundo físico. Então, mesmo que as pessoas digam que se importam o suficiente, elas dizem que elas querem coisas diferentes, mas elas não se importam o suficiente para realmente mudar as coisas através das ações delas, entender as causas que causam essas manifestações. Na mentalidade e ideologia, se aqui dá pra chamar essa porcaria disso, New Age, que vocês devem conhecer, é isso que eles querem. Eles previnem a ação, eles cortam a ação do indivíduo, certo? Eles criam a inatividade. Como a gente já falou antes, o que gera a nossa realidade de fato é um comportamento humano que depende daquelas etapas do trivium, como a gente viu. E se você inutilizar a capacidade do indivíduo de se importar o suficiente com o conhecimento, né, com o processo do conhecimento, etc., e do mesmo criar uma ação na realidade, se você inibir esse comportamento no indivíduo, tudo vai permanecer no caos e na ignorância, porque o indivíduo não se importa, não entra em processo lógico, certo? E ultimamente não toma ação nenhuma na realidade para mudar nada. Então, a maioria das pessoas diz que quer uma mudança, mas se você perguntar, e o que você vai fazer para essa mudança ocorrer? Você não vai receber uma resposta muito boa, ou talvez nem responda, nem receba uma resposta. A pessoa não sabe a resposta, né? Ela quer, como no movimento New Age, ela quer que as coisas tomem forma só no... Ela pensa e as coisas se manifestam. Não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. A gente tem que tomar ação no mundo físico. Então, a religião, a maioria das religiões faz isso. Ela faz com que a pessoa aceite as suas correntes, não tome nenhuma ação no mundo físico, espera em qualquer figura religiosa ou qualquer entidade de outro mundo que a salvação aconteça do nada. Se a gente vai só mentalizar a salvação, ela vai acontecer. Sem que a gente se importe o suficiente, lute o suficiente para que isso aconteça no mundo. Isso é uma balela. Não tem como isso acontecer. É impossível isso acontecer. Certo? Então, o mundo físico, espiritual e mental são um só. Nenhum é mais bonito, nenhum é mais perfeito, nenhum é mais confortável que o outro. E muitas vezes é isso que as pessoas pensam, que eles são separados e que um é melhor que o outro, ou pior que o outro, né? Essas coisas são tidas como puras verdades, mas isso é uma pura falácia. A gente imagina que o estado físico é impuro por natureza, mas não é. A gente imagina que o mental é apenas físico, porém também não é. E a gente pensa que o espiritual, alguns até pensam que não existe, mas a gente sabe que está lá, certo? Portanto,
Nós temos que dar a importância necessária para o plano físico. Muitas pessoas não dão mais importância necessária para o plano físico. As pessoas não se importam em mudar essa realidade. As pessoas não se importam com o próximo, não se importam nem com elas mesmas mais. Se elas estão sendo escravizadas mentalmente, tudo bem, é só trabalhar mais um dia, pagar as continhas no fim do mês, viver a vida pagando conta e é isso aí, entendeu? A pessoa não se importa em descobrir por que ela está fazendo isso, da onde veio isso. Por que a gente vive nessa sociedade que faz esse tipo de coisa hoje em dia? Por que as pessoas trabalham tanto, outros vivem pobres, alguns morrem de fome? Por quê? Quais são os fatores causais que geraram essa vida dessa forma? Certo? Por que o indivíduo hoje em dia não se importa com as coisas? Quais você acha que são os fatores causais? Se a gente for estudar o Trivium lá, como a gente já estudou na etapa passada, na parte 2, se a pessoa não se importa com o tanto de conhecimento que tem disponível no mundo, ela vai ter o quê? Falta de conhecimento. Isso vai gerar o quê? Uma falta de processamento. Ou a pessoa vai ser capaz só de processar o que ela foi capaz de adquirir, que como ela não se importa, não foi nada, certo? Então, você consegue ver como uma pessoa que não consegue digerir ou consumir o conhecimento necessário sobre a verdade, é porque ela realmente não se importa com a verdade, certo? E se você não se importa com a verdade, você não vai ter a força de vontade, o coração, a bravura, certo? E as emoções, que é o cérebro, alinhadas. E daí realmente a tua vida não vai servir muito para muita coisa além de trabalhar e pagar a conta. Você vai ter que ser um escravo mesmo, porque você não se importa em não ser um escravo. As pessoas elas não se importam mais em serem livres. Elas amam o sistema, elas amam o governo, elas amam as bolhas delas, elas amam o ego, que é você achar que a verdade é relativa, esse relativismo moral nojento, certo? Então, se você não der a importância necessária para o plano físico, né? Porque nós somos espíritos com um corpo. A gente não é um corpo com espírito, um espírito com um corpo, um espírito bom com corpo ruim, nem um corpo ruim com um corpo bom com espírito ruim. Nós somos um espírito com um corpo. Ponto. Simples. E nós temos pessoas e seres vivos que também dividem o plano físico conosco. Então a gente tem que dar a devida importância para esse plano físico, não esquecer do plano físico. Se a maioria vive num estado de prisão mental, escravização física e ignorância, não tem como você dizer que todos se ferrem. Ah, então é isso o mundo mesmo, vamos que todo mundo agora se ferre. Porque você reconhece a verdade, você quer levar a verdade para o próximo. Você quer que a pessoa entenda o porquê que ela está nessa situação para que ela consiga se libertar de uma maneira legítima. Não se libertar indo pra festa lá tomando uns álcool, sei lá, usando umas drogas. Isso aí é se libertar também, mas se libertar de uma forma legítima é você reconhecer e se importar com a verdade e saber por que você está nessa situação agora e por que o mundo está nessa situação horrenda. O mundo está numa situação horrenda. Não tem como, se você, como a gente já falou nas outras partes, se você não reconhece que o mundo está numa situação horrenda, você faz parte de quem aplica essa situação horrenda para os outros. Ponto. Você é uma pessoa que, mesmo não querendo, você escraviza os outros deliberadamente através do governo e das leis. Porque você não luta contra elas, você não se importa do que elas são feitas, por que foram feitas, quem elas afetam, certo? Então isso é basicamente como apoiar a ignorância e apoiar essa escravização. Um ser que está realmente desperto, ele vai lutar com todas as suas forças para que todos os seres vivos se libertem dessa escravização mental e física. Que lutar pelo direito dos próximos contra um sistema que fica permutando a escravização eterna é uma batalha pela moral e pela ética. A ética e a moral elas estão lá, são coisas que você pode focar para você seguir. São intuitivas. O governo não vai te ensinar sobre as leis naturais, pode ter certeza, nem sobre os princípios da lei natural. Isso nunca vai interessar o governo. Tem uma história, uma anedota que César uma vez, ele estava num campo de refugiados e eles estavam escolhendo vários escravos para carregar os equipamentos de batalha, né, para a próxima batalha.
E daí eles estavam escolhendo as pessoas mais fortes e tal. E as pessoas mais fracas, com menos físico, menos proporção física, né? Os mais magrinhos, eles estavam sendo colocados de lado. E daí um general de César estava ensinando para um dos caras, para um dos escravos ali, o método do trivium, que é o que a gente estudou na parte passada. E César, ele ficou tão puto, mas tão puto, ele falou assim: cara, você está ensinando nosso método de descobrir a verdade para um escravo. Daqui a pouco o escravo, ele vai querer, não vai querer mais ser escravo, vai querer ser livre. Se eu pegar você ensinando o trivium de volta para alguém, a gente vai tacar você lá nos nossos inimigos lá e deixar eles resolverem, eles que vão resolver o que vai ser da tua vida. Entendeu? Esse é o nível do tanto que as pessoas querem manter os outros burros em controle, em correntes, escravizados, para que ninguém tenha poder suficiente para fazer mudança nenhuma. No Matrix, eu não sei se vocês já assistiram Matrix, provavelmente já, tem uma cena lá que um dos vilões ele fala assim: as pessoas, né, as pessoas do Matrix, elas chegam lá e falam, elas estão querendo mudanças, elas estão querendo que a vida delas melhore, que pare a guerra das máquinas e tal, e elas chegam lá pro, eu não lembro o nome dele agora, é o cara mais vilão lá, o cara que comanda a Matrix. Eles chegam pra ele e falam assim: a gente quer mudança, você vai ter que mudar isso aqui e tal. E dele fala assim: vocês estão vindo comigo até mim sem poder nenhum de mudança, pelo simples fato de que vocês não entendem o porquê que vocês estão nessa situação agora. Sem vocês entenderem os fatores causais, ou seja, o porquê do porquê que vocês estão nessa situação agora, vocês não têm nenhum poder para afetar a mudança. Por que eu deveria ajudar vocês se vocês não têm nenhum poder? Certo? Então, são duas anedotas aí para vocês entenderem qual que é a importância da verdade, a importância de você buscar isso para a tua vida e para o próximo e aplicar isso no mundo físico. É uma batalha pela criação, é uma batalha pelo mundo físico, uma batalha pelo nosso espírito. Vocês vão reconhecer isso mais pra frente, na verdade, do conhecimento, que isso aqui realmente é uma batalha pelo nosso espírito e pela terra. E nós, que realmente nos importamos com o que acontece nesse mundo físico, com os próximos, com o reino mental, com o reino espiritual, nós sentimos uma obrigação, um chamado de tomar uma ação necessária para implementar o real intelecto e a verdade como guias morais e éticos para uma sociedade, para que essa sociedade consiga viver em paz, em harmonia, consiga florescer com o real potencial que o ser humano tem, alinhado à natureza e à criação. Então, esse conhecimento é passado por poucas pessoas. As pessoas não é um conhecimento popular, como eu já falei, isso aqui não é feito para me trazer amigos, nem para se tornar popular. Isso é conhecimento para as pessoas que realmente estão começando a se importar com a verdade, se importar com o que elas fazem da vida delas, com o que elas pensam, e isso gera o que elas criam na manifestação física. Então, esse conhecimento todo aqui é feito para que a pessoa consiga, o indivíduo consiga primeiro decifrar as características dele, onde que ele está desequilibrado, por que ele está desequilibrado, e aí por fim ele consiga entender a lei natural, os princípios da lei natural, das leis naturais, que são mais que uma, e aplicar eles na vida do indivíduo, dele mesmo e do mundo físico. Não é difícil, só que como a gente falou agora nessa parte aqui, o que mais importa é o princípio generativo do importar-se. Se você não se importar com uma coisa, você não vai ter energia suficiente para manifestar ela, criar ela no mundo físico, certo? E agora, se você também se importar com poucas coisas, coisas triviais, né, coisas banais, você não vai conseguir manifestar mudança nenhuma. E também, se você focar apenas nos efeitos, que não nas causas, que é o plano mental, ou seja, na consciência, no desenvolvimento da consciência, na compreensão dos porquês nós estamos aqui, nesse estado agora, também não tem como afetar mudança nenhuma, certo? Então,
esse vídeo eu vou terminar por aqui, simplesmente porque ele vai ser só um vídeo sobre os princípios da lei natural, das leis naturais. Ele não pode ter mais nada. Então, por esse vídeo é só, rapaziada. Até a próxima parte, pessoal. Fiquem todos muito bem.